Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Dr. Cleito Pereira Reis e eu vou apresentar o meu trabalho de doutorado. Assim, eu não vou apresentar o trabalho inteiro, mas eu vou apresentar duas partes para vocês. A primeira parte, ela se refere ao processo de validação em si. O que eu quero demonstrar para vocês como é importante um teste ser bem validado. Isso é a principal importância dessa parte. Na segunda parte, eu vou apresentar o teste em si. Eu vou explicar o teste, vou explicar como vocês vão aplicar o teste nos seus atletas, na situação real. Então, funciona dessa forma. No doutorado, eu fui orientado pelo professor doutor Juan Carlos Pérez Morales, que deu uma palestra para a gente, acho que foi na semana passada, não é isso? Na quinta-feira. E faz parte do meu programa de doutorado, né, na UFMG, no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte. Então, rapidamente, assim, eu fui treinador de basquete. No final da. Quando eu terminei o meu curso de educação física, eu vi que eu precisava estudar mais. Então, eu fui para a área acadêmica também. Fui fazer o mestrado e doutorado. Tem um tempinho já que eu não trabalho com basquete, mas sempre estou trabalhando com basquete na área acadêmica. Então, vamos lá. Então, pessoal, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver, ou seja, saldo zero, a gente construiu mesmo o teste e validar um teste de conhecimento tático declarativo para jovens atletas de basquetebol da categoria de base, atletas do sexo masculino, né? Então, o que a gente faz quando a gente quer validar um instrumento? A gente primeiro trabalha o modelo teórico, que vai ser a revisão de literatura que eu vou apresentar para vocês, depois a gente valida o conteúdo, o construto, a confiabilidade. Até aqui, passou daqui, o teste está validado. E depois a gente constrói uma tabela de dados normativos para servir de referência para vocês. Então, vamos lá. Então, assim, sobre a de revisão de literatura, toda a ação no basquete é uma ação tático-técnica. Primeiro, você tem que escolher a tomada de decisão e ela se transforma técnica depois que ele decide a tomada de decisão e realiza a ação propriamente dita. Então, para isso, pessoal, no caso aqui do atleta com bola, o número 6 aqui, ele está numa posição de tríplice ameaça, né? Então, variavelmente, ele pode passar, arremessar e infiltrar. Nesse sentido, aqui está bem claro, o atleta, em frações de segundos, ele consegue identificar claro na mente dele que esse espaço aqui está vazio. Então, ele vai tomar uma decisão de acordo com o sinal relevante e o conhecimento que o atleta tem. Ele só consegue identificar o sinal relevante porque ele conhece a situação. Então, o professor Anderson, ele estabelece regras distintas, que isso serve na tomada de decisão geral, fora do esporte, serve no nosso contexto também. Por exemplo, como esse espaço está livre, então eu vou infiltrar para a cesta. Se tivesse outro sinal relevante, ele poderia ponderar nesse sentido. Então, esse atleta aqui, ó, essa aqui é uma situação mais fácil, mas até em situações mais fáceis, mais complexas, ele passa por várias fases de desenvolvimento para adquirir o conhecimento necessário para tomar uma decisão. Sendo que esse conhecimento ele é denominado de conhecimento tático, ou seja, qual que é o conhecimento que eu devo ter para conseguir tomar uma decisão, para eu conseguir influir nesse meio aqui, ó, antes da ação motor em si. Essa tomada ela pode ser intuitiva ou deliberativa. A tomada de decisão intuitiva ela é a mais adequada para o contexto do nosso, para o contexto esportivo. Por quê? O que é a tomada de decisão intuitiva? É a primeira coisa que passa, a primeira resposta que vem à mente do atleta, ele considera como a melhor. Então, ele usa a intuição para tomar de decisão. E, geralmente, nesse processo aqui, a tomada de decisão deliberativa, ou seja, verificar vários tipos de tomadas de decisão diferentes, traz um prejuízo para o indivíduo tomar a decisão. Então, nesse sentido, pessoal, começando pelo modelo teórico, antes de validar um teste, a gente tem que entender o modelo teórico que suporta o teste. E qual que é a primeira coisa que veio na literatura, que começou a estudar isso? O professor Anderson, esse cara é muito importante. Quem quer estudar neurociência e cognição tem que estudar esse cara. Ele é considerado hoje o principal psicólogo vivo na atualidade, em todas as áreas. Considerando todas as áreas da psicologia, não da psicologia do esporte, da psicologia, ele é o principal autor.
Ele é considerado o principal autor. Ele é da psicologia cognitiva, né? Mas considerando todas as psicologias, atualmente ele é considerado o principal autor. Então, o que o professor Anderson, principalmente nos estudos na área de literatura, de ensino-aprendizado da alfabetização, ele começou a verificar assim, ó, qual que o modelo teórico dele fala? O nosso cérebro, ele armazena e processa informações de duas formas, de forma declarativa e de forma processual. Eminentemente, no primeiro momento, de declarativa. O que é a memória declarativa? Ou seja, eu consigo explicar uma coisa, mas não necessariamente eu preciso saber fazer. Por exemplo, é o que geralmente um treinador tem. Ele sabe tudo de basquete, mas ele não está jogando basquete na prática. Então, todo treinador geralmente tem uma memória declarativa importante sobre o jogo de basquetebol. E a memória processual é a memória que você usa, o conhecimento que você usa para exercer uma função na prática. Por exemplo, a tomada de decisão do atleta durante o jogo, por exemplo. E mediante a memória de trabalho, você usa esses dois tipos o conhecimento armazenado nesses dois tipos de memória para modificar o mundo exterior, a situação do jogador lá. Então, mas o que acontece? O que é legal? O nosso cérebro não trabalha em compartimentos. Toda hora a gente está acessando a memória declarativa e processual. Agora eu estou acessando a minha memória declarativa e processual. E o que ele fala? Por meio de um processo que chama de proceduralização, o professor Anderson, ele estabelece que é o seguinte: essa memória declarativa, mediante a prática e a eficiência da memória de trabalho, ela começa a se tornar para a memória processual. Ou seja, eu vi um jogador lá na NBA fazendo tal ação. Coloco isso naquela minha mente. Eu vou tentar fazer isso na prática. Então, a prática vai começar a transformar essa memória, o conhecimento declarativo em conhecimento processual. Então, nesse sentido, o conhecimento tático ele se trabalha da mesma forma. O conhecimento tático declarativo, ou seja, a minha capacidade de declarar o que fazer, e o conhecimento prático processual são as bases para o indivíduo tomar a decisão no esporte. Ou seja, se o indivíduo não tem conhecimento tático, ele não consegue tomar decisões. E o modelo que eu mais acho adequado no nosso ambiente esportivo aqui sobre tomada de decisão, principalmente em esportes coletivos, é o modelo do professor Tenable. O que esse modelo fala, que eu acho interessante? Lembra da memória que eu estava falando do professor Anderson? Também tem nesse modelo, a memória declarativa e processual. E o indivíduo, no caso do basquete, por exemplo, quando ele vai tomar uma decisão, primeiro ele percebe o ambiente, principalmente através da visão. Por isso que atualmente tem vários estudos de eye tracking trabalhando nesse sentido. Por meio da memória de trabalho, ele vai processar a informação ambiental e também a memória que ele tem contida no cérebro dele. Ou seja, para tomar decisão, tem que ter algum tipo de relação com o conhecimento que ele adquiriu durante os anos. E o que é legal é o seguinte, que o indivíduo considerado expert, ele toma a decisão de acordo com o contexto, ou seja, ele não precisa analisar o contexto inteiro. Ele batendo o olho no contexto, ele verifica que tem um sinal relevante e ele toma a decisão. Então isso facilita até a tomada de decisão intuitiva, tem menos erro. O indivíduo não expert, o indivíduo que tem problema na tomada de decisão, geralmente ele faz a tomada de decisão de forma sequencial, ou seja, primeiro ele observa um sinal, pode ser relevante ou não, depois observa outro sinal, até para isso tomar uma decisão. Só que isso traz um prejuízo enorme no processo de tomada de decisão. Então, duas coisas que o indivíduo, para tomar uma decisão de forma adequada, ele precisa ter conhecimento e uma eficiência no processo de processar, uma eficiência no processamento de dados, né, que via memória de trabalho. Isso vem através dos estímulos espaciais, do estímulo do ambiente, a memória que está armazenada dentro do cérebro e a eficiência da memória de trabalho. Então, vamos lá. Então, beleza, mas qual que é a importância do conhecimento tático declarativo no basquete? O que é o conhecimento tático declarativo? É a capacidade do indivíduo tomar decisões, indivíduo declarar possíveis tomadas de decisão. Então, assim, mas eu quero que o jogador jogue no ambiente dele. Eu não quero nem saber se ele sabe tomar decisão fora ou não, se ele sabe analisar um jogo, se ele sabe ler um jogo ou não.
muitos argumentos foram criados nos primeiros estudos por causa disso. Pô, mas o importante para mim é o processual, o declarativo não importa. Só que, o que é interessante? Teve-se um modelo teórico muito bem fundamentado e alguns estudos empíricos começaram a comprovar a importância do conhecimento tático declarativo no meio prático. Eu destaco 2 estudos. Esse aqui é um estudo pioneiro, foi um dos primeiros estudos feitos no esporte e, por sorte nossa, foi feito no basquete. Né? O que o French Thomas verificaram? Eles fizeram um teste sobre conhecimento declarativo, não só sobre conhecimento tático, sobre tudo, regras, posições de jogadores, terminologia. Os atletas que tinham maior conhecimento declarativo, no começo da temporada, eles aprendiam mais, eles tinham mais sucesso no processo de ensino, aprendizagem e treinamento do que os seus pares que tinham conhecimento declarativo pior sobre o basquetebol. E sobre o conhecimento tático declarativo propriamente dito, tem um estudo de ingleses que eu acho muito interessante pelo N que eles pegaram. Eles pegaram atletas assim de um clube conceituado. Eles pegaram 2 atletas da categoria sub-13 do Real Madrid, dividiu esse grupo em 2 grupos. Um grupo só tinha o treinamento em quadra, o outro grupo tinha o treinamento em quadra e o treinamento para melhorar o conhecimento tático declarativo através de cenas de vídeo, para melhorar a leitura de jogo. E os atletas que foram submetidos a essa intervenção, além do treinamento na quadra, melhoraram muitos aspectos do jogo, principalmente a tomada de decisão. Eles tornaram atletas melhores. Bom, então, vários estudos, aqui tem alguns, mas tem muito mais que isso. No basquete tem vários estudos que já estão verificando essa relação do conhecimento tático declarativo com outras variáveis. Por exemplo, tempo de experiência e aptidão do atleta, tipos de tomada de decisão, padrão de busca visual, eye track lá, percepção visual e os modelos de ensino, aprendizagem e treinamento. Porém, qual que é o grande problema hoje da literatura? Os testes não apresentam informações detalhadas sobre o processo de validação. Então, eu vou falar um pouquinho da importância da validação mais para frente. Então, o que é necessário no estado da arte hoje? Se criar um teste validado, com boa validação. Então, o que é o processo de validação, pessoal? Só para ilustrar aqui. Ó. Validação é o seguinte, uma forma mais simples que eu explico, pensa num jogador de basquete, por exemplo. O jogador de basquete ele é válido quando você vê que ele sabe jogar basquete. Isso é o processo de validação. Ou seja, tem um atleta X, ele sabe jogar basquete. Então, no caso do teste, o teste valida aquilo, o teste ele mede aquilo que ele se propõe a medir, ou seja, o teste de conhecimento tático declarativo, ele realmente está avaliando o construto conhecimento tático declarativo, por isso que o processo de validação é importante. Quando você não tem um processo de validação, você não consegue garantir a qualidade dos dados. Então, por isso que eu estou apresentando isso para vocês. Então, num primeiro momento, pessoal, para você validar os dados, eu vou seguir aqui um esquema que é utilizado pelo professor Pasquale, que é a principal referência em psicometria no Brasil. Além disso, isso é suportado por vários autores, internacionais e nacionais. Então, assim, o professor Pasquale, o que é interessante que vocês vão ver, criar um teste ele é fácil, o problema é validar. O teste ser validado, ele passa por várias etapas, precisamente 10 etapas. Eu não vou descrever todas as etapas, porque eu demoraria mais tempo para fazer isso, mas eu vou falar de uma forma geral. Então, tem 10 passos ou 10 etapas. Até a etapa 4 é você estudar a teoria. Entender o que é o construto conhecimento tático declarativo, por que ele é importante, qual que é as falhas que tem na literatura. Depois disso, você vai construir um instrumento. Da construção do instrumento, que é o passo 5, até o passo 6, é a primeira validação do instrumento, que é a validação de conteúdo. O que é a validação de conteúdo? Eu quero ver se o meu teste ele tem a ver com o modelo teórico que suporta ele. Isso é a validade de conteúdo. Depois disso, da validade de conteúdo, eu tenho uma versão preliminar do teste. Mais para frente, vocês vão ver lá as 26 cenas da versão preliminar. Tendo a versão preliminar, eu passo para a validação de construto, que é do passo 7 até o passo 10. Então, a validação de construto, diferentemente da validação de conteúdo, ele mostra se na prática
o teste está medindo aquilo que eles propõem a medir. Depois, eu meço a consistência interna do instrumento, ou seja, a confiabilidade do instrumento. Lembrando do exemplo lá do atleta, por exemplo, quem que é mais confiável jogando basquete? O LeBron James ou eu com 30 quilos acima do peso, nunca cheguei ao nível profissional? Ou Você, seja, o Cleiton. LeBron, eu gostaria que fosse eu, Você. mas eu estaria ganhando mais, né? Porque professor. Então, o LeBron James ele é mais confiável do que eu. Você, o Cleiton sabe jogar basquete? Sei, até certo nível eu sei, mas eu não sou confiável, entendeu? Numa bola final lá, vai dar a bola para o LeBron James, não vai dar a bola para mim. Isso é, a grosso modo, confiabilidade é isso. Mostra se o instrumento, entre aspas, está bem calibrado. É como se fosse a balança, está medindo o peso lá, ela é válida, mas ela é confiável. Então, o instrumento, além de válido, ele tem que ser confiável. Além disso, no final, que eu acho interessante, que a gente teve esse trabalho também de fazer, criar normas para o teste. O que são normas? Criar tabela de referência, igual o exame de sangue lá. Você sabia se o seu exame de sangue em determinado lá, nível de glicemia está alto ou baixo, você tem uma tabela de referência para isso. Vários testes foram feitos para depois verificar se a glicemia é alta ou não. É isso que a gente vai fazer no teste aqui. Então vamos lá. O método, no primeiro momento, os cuidados éticos são gerais, né? O trabalho, antes de se fazer toda a coleta de dados, ele passou via plataforma Vazio pela avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa da FMG, foi aprovado, todos os cuidados éticos do trabalho foram alcançados. Então, na fase 1, o que é a fase 1? É a validade de conteúdo do trabalho. A validade de conteúdo, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente selecionou mais de 200 cenas e foi editando várias cenas, para depois chegar num total de 86 cenas que a gente achou mais representativas. Então, assim, a gente estudou a literatura para ver o que o conhecimento tático declarativo estava fazendo. Aí depois a gente foi para a parte prática. Como que a gente vai montar um texto? Para montar um texto, primeiro a gente tem que editar as cenas. Então, eu editei mais de 200 cenas e selecionei as 86 melhores para mandar para os peritos. Aí, os peritos que vão avaliar o conteúdo dessas cenas. Só depois do aceite dos peritos eu posso considerar que essas cenas foram validadas quanto ao conteúdo. Ou seja, essa cena tem a ver com o construto conhecimento tático declarativo. Vamos lá. Então, eu mandei essas 86 cenas para um grupo de 5 peritos, 5 treinadores de basquetebol com mais de 10 anos de experiência. Por exemplo, o professor Dilson, o professor Davi poderiam ser peritos no meu trabalho sem problema nenhum. Todos eles tinham mais de 10 anos de experiência, todos foram formados em educação física e eles eram ex-atletas de basquetebol. Bom, então, a primeira coisa que o perito vê, a gente monta uma planilha lá, ele vê 3 quesitos quanto à validade de conteúdo. A clareza da imagem, ou seja, a qualidade visual da imagem, a pertinência prática de cada cena, né? Se a cena representa uma situação adequada de tomar de decisão, e representatividade do item, ou seja, se a cena tem relação com o construto conhecimento tático declarativo. Bom, então, os peritos, eles pontuam nesse sentido, em cada cena, nas 86 cenas, uma pontuação numa escala Likert que varia de 1 a 5. Então, depois a gente calcula essa pontuação para cada cena num processo que chama coeficiente de validade de conteúdo. A fórmula não está aqui, mas lá na tese está bem explicado. E ela não é uma tese difícil, não. Então, para cada cena ser aprovada nesses 3 itens, ela tinha que ter uma nota, um score acima ou mais de 0,8. Numa escala que varia de 0 a 1, né? Bom, além disso, na questão da validade de conteúdo, a gente precisou verificar também a concordância entre os peritos, né, entre os observadores, se a cena era de ataque ou de contra-ataque, e as possíveis tomadas de decisão em cada cena. E também a hierarquização das tomadas de decisão. Por exemplo, na cena 1, na primeira tomada de decisão, dos 5 peritos, 4 tinham que concordar que ela é a primeira tomada de decisão. Sobre a segunda tomada de decisão, também, os peritos tinham que concordar que aquela era a segunda melhor tomada de decisão em cada cena, assim por diante. Então, cada cena pode ter de uma tomada de decisão a 4 tomadas de decisões possíveis. Na verdade, variou entre 2 a 4 tomadas de decisões. E também a cena precisa ter validade ecológica. O que é validade ecológica? Por exemplo, na cena 1,
lá, a primeira tomada de decisão validada pelos peritos, ela também deveria acontecer na situação real de jogo. Por exemplo, eu acho que na cena tal o atleta deveria passar para tal jogador. Isso também teve que acontecer no jogo que foi editado a cena. Se vocês tiverem dificuldade nisso depois, eu posso explicar depois com mais calma. Então vamos lá. Eu não vou apresentar as tabelas de resultado porque não vai dar tempo, mas eu vou apresentar o resumo da validade de conteúdo. Então, das 86 cenas que eu mandei para os peritos, 6 cenas foram descartadas porque não alcançaram o coeficiente de validade de conteúdo para aqueles 3 itens lá. Clareza de idade, representatividade do item, qual que é o outro? Esqueci. Os 3 itens que eu descrevi lá. Depois disso, 27 cenas foram excluídas porque não alcançou a validade ecológica, ou seja, a tomada de decisão que os peritos consideraram como a melhor não foi o que o indivíduo tomou a decisão. Só um parênteses aqui, eu peguei muitas cenas do europeu, antes do Doncic ser famoso. E eles quebravam nesse sentido, porque às vezes a cena era muito boa, mas eles não tomavam a melhor tomada de decisão, eles tomavam a melhor tomada de decisão para eles. Então, a cena não alcançava um critério que é importante na psicometria, que é a validade ecológica. Além disso, 10 cenas foram excluídas porque não alcançaram índices suficientes do CO, o tipo de ataque, e principalmente na questão da tomada de decisão. Ou seja, não teve concordância entre os peritos. Então, essas 10 cenas foram descartadas. Então, no final de 86 cenas, 43 cenas foram consideradas como válidas quanto conteúdos. Ou seja, essas 43 cenas têm a ver com o construto conhecimento tático processual na teoria, com o modelo teórico que fala sobre o conhecimento tático declarativo. Beleza. Só que assim, dessas 43 cenas, a gente teria que montar uma versão preliminar do teste para aplicar nos atletas para verificar a validade de construto. Ou seja, se o teste ele é válido na prática. Então, a gente teve que reduzir o número de cenas, porque 43 cenas dá para montar até 2 testes preliminares, para que a duração do teste tivesse aproximadamente 1 hora. O teste, na verdade, ele demora 30 minutos para ser aplicado. Só que a gente tem que sentar os meninos, organizar a sala, principalmente o questionário demográfico, que demora um pouquinho de tempo para ser aplicado. Então, assim, a gente tinha que ter um teste que durasse no máximo 60 minutos. Então, quais foram os critérios para a gente sair de 43 cenas para 26 cenas? Primeiro, todas as cenas de contra-ataque validadas já entrou aqui nessas 26 cenas. Depois disso, as cenas que teve o maior número de tomadas de decisões validadas também foram consideradas. Por exemplo, eu lembro que a cena 1 tem 4 tipos de tomadas de decisão. Então, ela já é validada. As cenas, e depois disso, a gente tentou manter um equilíbrio entre o tipo de resposta. Se a cena era se a primeira tomada de decisão refere-se a infiltração, ou passe ou arremesso. Então, vamos lá, pessoal. Então, nesse processo, no final da validade de conteúdo, teve-se a versão preliminar do teste de conhecimento tático declarativo. Então, aqui estão as 26 cenas. Por exemplo, a cena 1 é uma cena de ataque posicionado, ela não é uma cena de contra-ataque, e a principal ação tática dela, a melhor tomada de decisão, refere-se a uma cena de passe. Se não me engano, é passe para o pivô, o passe para o jogador debaixo da cesta lá. Então, vamos lá. Então, tem essa descrição na tese das 26 cenas. Fase 2. O que é a fase 2? Eu tenho agora o teste, como fala? A versão inicial do teste. Então, eu vou para o método, né? Eu vou para o método para validação de construto. Eu vou passar mais rápido aqui para a gente ter tempo de discutir depois. Então, o que acontece? Para a gente validar o construto, eu tive que aplicar o teste em 1.188 atletas, variando dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, das categorias sub-12 até acima de sub-16. Então, eram atletas de 10 a 19 anos. E tem outros critérios aqui que a gente vai passar para frente na tese, está bem explicada lá. Então, os instrumentos. Primeiro, eu apliquei um questionário demográfico para caracterizar a amostra e apliquei a versão preliminar do teste. Eu vou explicar depois da apresentação como que o teste funciona. Mas primeiro eu estou baseando a apresentação na questão da validação do teste. Então, teve vários procedimentos, a gente conseguiu agendar a coleta de dados e aplicou o teste lá no ambiente prático dos atletas.
Bom, então na análise dos dados, primeiro a gente fez uma análise de normalidade dos dados, para ver se os dados tinham uma distribuição normal ou não, tanto para a validade de construto, quanto também para a normatização dos dados, através do teste Chapuis e o teste de margem. Qualquer dúvida eu posso explicar isso depois para vocês. Na validade de construto, foi feita uma série de análises fatoriais confirmatórias, através do estimador WLSMV, ou seja, mínimos quadrados ponderados robustos, que é o estimador mais potente para verificar esse tipo de dados que a gente tem. O modelo foi testado, o ajustamento do modelo foi testado através dos itens CFI, TLI e RMSEA. A confiabilidade do teste foi verificada através do Alpha de Combat para se construir a versão final do teste. E também foi verificado os dados normativos por meio de percentis, quartis e decis. Foi utilizado o SPSS e o R. O R é um programa estatístico muito usado para verificar a validade de construto. O SPSS não pega tanto, para o nível de significância de 95%. Bom, quanto às questões dos resultados, isso aqui que é interessante, vocês verem o tanto que precisa rodar para achar o modelo ideal. Na fase 2, eu vou apresentar os resultados da validade de construto e da confiabilidade, além da tabela normativa. Bom, então, para a validação de construtos, eu tive que pegar os dados desses 1.188 atletas e a gente faz um processo que chama aleatorização dos dados. A gente divide os dados em dois grupos, grupo treino e grupo teste. Então, até o final do modelo, eu vou usar só o grupo treino. No final, eu vou usar o grupo teste. Para fazer assim, ó, isso é uma medida de confronto, né? Ó, deu certo num grupo, vai dar certo no outro grupo também. Se deu certo nos dois grupos, quer dizer que o teste tem uma validação boa de conteúdo. Então, vamos lá. Então, no primeiro momento, eu rodo o teste lá no R, eu faço a primeira análise fatorial confirmatória e verifico esses três índices aqui para ver se o modelo é adequado ou não. Ou seja, se as 26 cenas está medindo na prática conhecimento tático declarativo. Os índices foram bons, mas eles não são suficientes para ter um modelo adequado. Porque o CFI e o TLI teve um score menor do que 0,90. A literatura recomenda que esse score tem que ser maior do que 0,90. E o RMSEA foi abaixo de 0,5. A literatura recomenda abaixo de 0,6, mas para ser mais rigoroso, a gente botou 0,5. Então, assim, está no bom caminho. Quando a gente rodou lá, falou assim, pô, se a gente fazer alguns ajustes aqui, a gente vai encontrar um modelo ideal. O que eu quero é encontrar um modelo ideal para esse teste. Então, o que a gente fez? A gente retirou as cenas que tiveram uma pontuação de 0,4 na questão da estatística padronizada. A estatística padronizada é um padrão muito utilizado, ele é muito parecido com a carga fatorial da análise fatorial exploratória. Ou seja, quanto maior esse índice aqui, mais a cena está interferindo no construto conhecimento tático declarativo. Então, a gente retirou todas as cenas que tiveram um score abaixo de 0,4, com exceção das cenas 8 e 24, porque elas têm uma mediana igual a 0. Então, elas são consideradas cenas com alto valor de dificuldade. Então, para o teste não ter poucas cenas difíceis, a gente considerou em manter essas cenas e ver o que dá no modelo. Então, a gente rodou o modelo de novo, descartando as 9 cenas, e a gente verificou que o modelo melhorou muito. Então, o CFI melhorou, apesar do RMCA ter dado a piorada. Então, a gente estava no caminho certo. Então, a gente já descartou aquelas 9 cenas para manter 17 cenas. Isso no modelo 2. O que a gente fez depois? No modelo 3, a gente acrescentou uma nova análise, uma nova consideração ao modelo. Além das cenas estarem interferindo no construto conhecimento tático declarativo, ela também estava interferindo na tomada de decisão, na questão do passe, arremesso e infiltração. A gente jogar lá no modelo, por exemplo, ó, é como se eu falasse assim, ó, a cena está medindo conhecimento tático declarativo no modelo, mas também ela está tendo uma relação forte com as questões de passe, arremesso e infiltração. Então, por exemplo, a cena 1 aqui, ó, ela está medindo o conhecimento tático declarativo, mas também ela pode medir o conhecimento tático declarativo, né, porque por ela ser uma cena de passe. Então, ela verifica o conhecimento relativo ao passe.
Só que o problema, por exemplo, na cena 8, ela carrega bem aqui no conhecimento tático declarativo, mas ela tem uma estatística padronizada negativa, ou seja, pode-se considerar a cena para o conhecimento tático declarativo, mas não pode se considerar para o passe, apesar de ser a tomada de decisão do passe. Então isso já mostrou um modelo muito ajustado. A gente verificou no modelo 3 aqui, ó, que os índices melhoraram muito, considerado na literatura como quase perfeitos, como ótimos, ou seja, com esse modelo aqui, eu garanto que eu estou avaliando conhecimento tático declarativo. Então, o que a gente fez no modelo 4? A gente não carrega mais essa cena 8 no passe, mas ela carrega aqui no conhecimento tático declarativo. Então, no final, tem 17 cenas carregando para o conhecimento tático declarativo e carregando também para passe, arremesso e infiltração. Então, no modelo 4, tudo isso aqui na amostra teste primeiro, né? Na metade do grupo. O que a gente fez? Pô, se deu certo na metade do grupo, a gente vai rodar a mesma análise fatorial confirmatória na outra parte do teste, né? Aqui a amostra treino, aqui a amostra teste. Também os índices foram considerados muito bem ajustados. Então, pronto, encontramos o modelo. Deu na amostra teste, deu na amostra treino, o modelo foi encontrado. E no modelo final, o que a gente fez? A mesma coisa. A mesma análise fatorial. Só que a gente juntou agora os dois grupos, né? Que é o grupo UN final de 1.188 atletas que foram coletados os dados. Então a gente encontrou o modelo final. Olha lá, o CFI bacana, o TLI bacana e o MCAP quase perfeito, índice zero. Índice de ajustamento zero. Então isso aqui é considerado muito bom pela literatura. Então, pode falar tudo do meu texto, mas não pode falar que ele não tem uma validação de construto. Na prática, ele mede conhecimento tático declarativo. Tem limitações? Tem, mas na prática ele mede conhecimento tático declarativo. Então vamos lá. Então, assim, para vocês entenderem o modelo final, o programa R, ele mostra esse gráfico aqui, ó. As 17 cenas, aqui está a numeração de cada cena e onde ela está carregando. Por exemplo, lembra da cena 8 aqui, ó, ela carrega no conhecimento tático declarativo, mas não carrega no passe. Já a cena 9, ela carrega no conhecimento tático declarativo e ela carrega também no construto arremesso, por ela ser uma cena de arremesso. Então, no primeiro momento, eu mostrei só o construto conhecimento tático declarativo para o R e depois eu mostrei essas três variáveis, passe e arremesso. E o R falou assim para mim, ó, bacana, seu modelo está ótimo. Isso que o R faz. Então, no final, eu tenho as 17 cenas. Aqui está a numeração, como fala? Original das cenas, né? Mas na versão final do teste, que eu vou passar para vocês depois, vai estar numerado de 1 a 17. Então tem todos os dados da cena. Como fiz a análise lá e vi que os dados não têm uma distribuição normal, então eu olho a dificuldade da cena pela mediana. Então tem cenas com alto índice de dificuldade, médio índice de dificuldade e cenas mais fáceis. E qual a tomada de decisão? E o sinal relevante. Por que o indivíduo está tomando aquela decisão? Sobre o índice de confiabilidade, todos os parâmetros deu acima de 0,7. Então, ou seja, o teste é como se fosse o LeBron James, e na prática ele tem uma boa consistência interna, ele é confiável. E quanto às normas, pessoal, foi para não sei o que deu aqui não, foi vou voltar lá onde que eu estava. Na questão das normas, foi possível criar valores de referência, considerando a faixa etária dos indivíduos, do sub-12 até acima do sub-16, e o estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, lá, se o Dilson quer saber a pontuação do atleta dele no estado de Minas Gerais, tem a tabela, tem os dados normativos aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como que vocês vão ler esses dados normativos. Então, quais são as considerações finais do teste? Ou seja, o que o meu trabalho mostra? Que foi possível desenvolver e validar um texto de conhecimento tático declarativo válido e confiável. Então, por que é importante ter um teste desse? Porque eu posso diagnosticar o nível de conhecimento tático declarativo do meu atleta. E por meio do conhecimento tático declarativo do meu atleta, eu posso criar ferramentas para otimizar e para programar o meu processo de ensino-aprendizagem e treinamento, ou seja, o meu treinamento na prática lá. Através do conhecimento tático declarativo, eu posso entender a tomada de decisão conciliando com outras variáveis, por exemplo, busca visual, ativação cerebral, modelo de ensino, aprendizagem e treinamento, aí tem várias coisas que a literatura mostra. É necessário também criar versões para o sexo feminino, uma coisa que eu adoraria fazer, um teste para o sexo feminino e também para atletas profissional, que o buraco é mais embaixo.
O teste foi feito em 3 estados e apenas para o sexo masculino. Pode ser usado em outras situações? Pode, mas tem que ter prudência na interpretação dos resultados. E também eu achei legal, porque como eu coletei com 1.188 atletas, eu consegui ter, eu acho que é o mais legal isso da validação, para a validação. Você começa a entender particularidades, por exemplo, como que é o processo de treinamento em Minas, como que é o processo de treinamento em São Paulo, o que São Paulo tem que Minas não tem, assim por diante. Então, isso que eu achei muito interessante. Quando você vai na prática lá, você consegue. Eu ficava lá vendo os treinos, conversando com os treinadores, bati altos papos com o Dilson, com o Adriano do Palmeiras. Então, assim, foi interessantíssimo. Agora, aqui terminou a parte científica. O que eu vou explicar para vocês como aplica e como corrige o teste. Então, os testes têm 17 cenas, sendo que 2 cenas do teste são cenas testes. O que são cenas testes? É para a gente explicar o teste para o atleta e também para sanar qualquer tipo de dúvida. Essas 2 cenas testes aqui, elas não são consideradas no score final do teste. Então, assim, o que é legal, eminentemente na minha coleta de dados, eu utilizei uma projeção. Mas no ambiente de vocês aí, você pode usar televisão, tela de computador, até celular você consegue aplicar o teste. Então, assim, a vantagem do teste é essa, ele é simples e muito fácil de aplicar. E depois você consegue ter a garantia que o teste é válido, você tá realmente avaliando aquilo que você está querendo avaliar, e também que você consegue ter uma referência depois com as notas que os seus atletas tiraram. Bom, então, e a gente também, quando a gente está aplicando texto, a gente dá um caderno de respostas. O que é o caderno de respostas? Ele identifica as cenas de 1 até 17, porque são 17 cenas, e os atletas vão responder as tomadas de decisão de acordo com cada cena. Eu vou explicar isso para vocês agora. Então, aqui, pessoal, está a cena teste 1. Essa é a cena teste 1 do teste mesmo. Eu vou passar ela aqui para vocês, vamos ver se ela vai rodar bem. Vamos ver se vocês vão conseguir ver bem ela bem. Então, aqui tem um atleta picando bola, uma cena de ataque, e um determinado cena, no momento a cena vai parar, vai ficar congelada por 3 segundos. Depois, no teste, a tela vai ficar preta e vai ter as instruções para o atleta responder ao teste. Então, aqui, ó, passando para o outro slide aqui, ó, tá a cena teste paralisada. Então, eu uso a cena teste para explicar o teste, explicar todas as questões do teste para o atleta. Como que funciona o teste, então, pessoal? É o seguinte, o que o atleta deve fazer? O atleta tem um jogador com posse de bola aqui, ó. O atleta deve responder quais são as melhores tomadas de decisão que esse atleta com bola ele pode fazer aqui nessa situação. Isso é o teste. Lembrando que é a primeira ação que o atleta faz, ou seja, num jogo de basquetebol, ele pode esse mesmo atleta aqui, depois desse congelamento, ele pode fazer várias ações. Mas eu quero ver só a primeira ação. Por exemplo, ele pode driblar até embaixo da cesta aqui e passar por esse atleta. Mas a primeira ação é driblar aqui, infiltrar até debaixo da cesta. Então, olha aqui, bati o olho na cena, analisei a cena por 3 segundos, o que eu tenho que fazer? Identificar quais são as possíveis ações que esse atleta deve fazer. Vamos supor, bati no olho aqui, ó, esse atleta pode infiltrar. Primeira ação que ele pode fazer. Eu vou no caderno de resposta aqui. Desculpa, vamos supor que na cena lá, ó, ele pode arremessar. Olhei que ele pode arremessar lá. Nem sei se é a melhor tomada de decisão. Mas foi a primeira coisa que veio na minha mente. Então, a primeira coisa que veio na mente, o atleta tem 5 segundos para responder aqui, ó, na primeira linha. Arremessar. Achei que foi arremessar. Primeira ação. Arremessar. Achei naquela situação lá que o atleta também pode infiltrar. Beleza, escrevo na segunda linha. Assim por diante. Só voltando aqui na cena teste 1. Então, o que acontece, pessoal? Arremessar e infiltrar, tranquilo. Colocou lá nas 2 primeiras linhas. O problema é que vocês têm que explicar muito bem para o atleta a questão do passe. O que acontece? O atleta ele pode passar para o lado, nessa situação aqui, para o lado esquerdo e para o lado direito. Lado esquerdo e lado direito é o sentido do ataque, né? Se ele está atacando para lá, lado esquerdo em cima da tela, lado direito abaixo da tela, em referência à bola. Então, sempre o lado direito e o lado esquerdo em referência à bola, no sentido do ataque. Ele pode identificar o jogador pelo número. Aqui está fácil, número 5. Então, se eu quero passar para o número 5, assim eu coloco passe para o número 5. Coloco aqui na terceira opção. Passar para o jogador tal, tal, tal. Beleza.
Só que, invariavelmente, durante o teste, os atletas não vão conseguir identificar a numeração do jogador no momento que a cena é congelada. Então, o que ele faz? Ele tem que identificar o jogador, isso é muito importante, tem que ficar muito claro para o atleta, de acordo com as posições da quadra, as posições geográficas da quadra. Por exemplo, quais são as posições geográficas das quadras? Tem algumas coordenadas que eles utilizam. Linha de fundo, dentro do garrafão, linha de 3 pontos, linha lateral direita, linha lateral esquerda, linha de 3 pontos, linha do meio da quadra. Pelas linhas da quadra, você consegue identificar todos os jogadores. Por exemplo, quero passar aqui para o Boris de Alves. Fala só, passe para o jogador do lado direito, jogador que está mais próximo à linha de fundo, então mais próximo ao garrafão. Beleza, morreu. Que é a terceira opção aqui, ó. Passe para o jogador do lado direito, para o jogador que está mais próximo para a linha de fundo. Mas se eu quero, por exemplo, não conseguir identificar o número 5, eu quero passar para esse jogador aqui. Eu tenho que falar, passe para o lado direito, o jogador que está mais próximo à linha lateral direita. Isso que é interessante, por isso que tem esse conhecimento mesmo. Se eu falar, passe para o jogador do lado direito, próximo à linha de 3 pontos, 0. Por quê? Tem outro jogador à direita do jogador também que está próximo à linha dos 3 pontos. Então tem que identificar muito bem. Se eu quero passar aqui para o Tony Parker, eu falo, passe para o jogador que está do lado direito, mais próximo à linha do meio da quadra. Ou então passe para o jogador que está atrás do jogador que está infiltrando. Ou seja, a pessoa que está corrigindo não pode ter dúvida daquilo que ele está falando, mesmo sabendo o que ele quer falar. Mas não pode é prova de vestibular, não pode restar a menor dúvida. Passe para o lado direito, 0. Não considera a resposta. Então o teste é muito simples, ele vai fazer isso. Algumas perguntas comuns. Cleiton, eu tenho 4 opções aqui. Eu preciso colocar 4 opções? Não, você vai colocar quanto você acha. Se eu acho que a única tomada de decisão, a única ação relevante aqui é o arremesso, só vou colocar arremesso. Se eu acho que é passe, vou colocar só passe. Se eu acho que tem 2 opções, coloco 2 opções. Se eu acho que tem 3, coloco 3 opções. Se eu acho que tem 4, coloco até 4 opções. No final desse processo, o que o atleta vai fazer? Primeira coisa que eu vi na minha cabeça é arremessar. A segunda coisa que eu vi na minha cabeça é infiltrar. E a terceira coisa que veio na minha cabeça é passar para o jogador do lado direito, próximo à linha de fundo. O que eu vou fazer? Eu vou numerar no final do processo. Eu achei que infiltrar é a melhor tomada de decisão. Então eu coloco como número 1 infiltrar. Número 2, arremessar. Número 3, passar para o jogador do lado direito, próximo à cesta. Então, eu classifiquei as cenas assim. Eu considero como infiltrar a melhor tomada de decisão ali. Então, o que os atletas devem fazer é só isso. Alguma dúvida que eles tiverem, vocês têm que esclarecer agora. Porque depois, quando começar o teste propriamente dito, 0, não fala nada. Porque isso interfere na resposta. A mesma coisa pode fazer na cena teste 2, assim por diante. Aqui eu só deixei a cena teste 1, pessoal. Mas no teste são 2 cenas testes. A cena teste 2 eu deixo rolar. Eu não explico nada e deixo eles fazerem. E pergunto as dúvidas, se tem alguma dúvida, esclareça alguma coisa, assim por diante. Vamos supor que a cena teste 1 aqui, ó, vocês fossem corrigir essa cena. Tá claro na cabeça de vocês, porque vocês viram a cena. Só que, lembrando, no teste não tem a cena teste 1 no gabarito. Tem no teste, mas é só para... A cena teste 1 e a cena teste 2 é só para explicar. Mas como eu corrigiria a cena teste 1? Isso serve para as outras cenas também. Para todas as outras cenas. Numerei lá, né, no final do processo. O atleta foi lá, viu a cena, olhou quais são as melhores tomadas de decisão, pode ser 1, pode ser 4 tomadas de decisão, depois ele classifica. A melhor tomada de decisão é infiltrar. Beleza, o que eu faço no gabarito? Eu olho só a cena que ele considerou como número 1, independente da ordem, se ele está aqui embaixo ou em cima, número 1, infiltrar. E olho o que os peritos consideraram que essa cena infiltrar representa. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o perito considerou que infiltrar é a principal tomada de decisão naquele momento. Então, o indivíduo ganha 4 pontos nessa cena. Vamos supor que ele tivesse considerado como número 1 arremessar. Arremessar aqui está na segunda posição, então ele ganha 3 pontos. Assim por diante. Passar para o lado direito, próximo ao de fundo, seria a terceira opção. Ele considerou como número 1 aqui, ó. Então ele ganha 2 pontos, 1 ponto se for a quarta opção. 0 ponto é se ele errar. Por exemplo, se ele colocou uma tomada de decisão que não tem nada a ver, ou se ele descreveu mal a tomada de decisão, que acontece muito, principalmente nas categorias acima. Colocou só lá passe para o lado direito,
como número 1, 0. Isso que tem que deixar bem claro, porque eu estou medindo, além do conhecimento dele, a capacidade dele declarar. Aqui tem a cena teste 2, ela paralisada, então você deixa a cena rolar para os meninos aprenderem a fazer o teste. E o que é legal? O teste, eu esqueci de falar uma coisa aqui, pessoal. O teste, a pontuação vai de 0 a 68, porque são 17 cenas. O máximo que ele pode fazer em cada cena é 4 pontos, então a pontuação total é 68 pontos. E a gente criou dados normativos para esses 68 pontos. Ou seja, a gente dividiu todos os atletas de acordo com a categoria, de acordo com o estado de nascimento. E também o total de acordo com a categoria. E a gente classificou em percentis. Por exemplo, percentil 10, 20 até o 90. Eu acredito, o que representa o percentil 80? Vamos supor que o meu atleta é do sub-13 do estado do Rio de Janeiro. E ele tirou uma nota, vamos supor, 45, por exemplo. Se ele tirou uma nota 45, olho lá na tabela, está aqui a nota dele. Ele é percentil 75. O que quer dizer percentil 75? A nota dele está acima dos 75% dos atletas que participaram da coleta de dados, sendo que a amostra é uma amostra representativa para os 3 estados. Então, independente da pontuação do seu atleta, eu consigo verificar com a versão final do teste em qual situação que ele está. Lembrando, só colocar uma dica aqui para vocês. Vocês vão ver o teste depois. O teste, ele avalia, por isso que você tem que entender o que o teste avalia no modelo teórico e o que ele avalia na prática. Ele avalia situações básicas do jogo de basquetebol. Na minha opinião, modesta opinião, acima de 14 anos, o atleta tem que tirar uma nota boa no teste. Ele tem que estar aqui acima do percentil 80. Só que, infelizmente, vocês verificarem as notas depois da tabela normativa, tem muito atleta acima de 15 anos que tem uma nota muito baixa no teste. Isso é uma coisa que me impressionou no teste. Eu pensei assim, acima de 14 anos todo mundo tirou nota alta. Não foi bem assim. Então, pessoal, muito obrigado. Eu vou colocar aqui para vocês no grupo o link do Mega para vocês. Tem todas as informações lá, o teste, a tabela normativa, a tese de doutorado, que é importante dar uma lida também, para vocês entenderem mais o que foi feito. Tem outras coisas que a gente fez também que não deu tempo para colocar aqui, e também a tabela normativa. Qualquer dúvida, pode me mandar lá por e-mail ou no meu WhatsApp, que eu disponibilizo, se vocês não conseguirem baixar no Mega ou qualquer outra coisa assim, a gente verifica uma forma mais adequada para passar. Mas o que eu quero é que esse teste espalhe mesmo. Pode passar para os amigos, não tem problema nenhum. Só ter os cuidados extras na hora de aplicar o teste. Pessoal, obrigado. Estou aberto para as dúvidas aí agora.